não foi um relatório, foram mais de 40 relatórios. Não era uma iniciativa pontual de cientistas, era um programa dentro da Presidência da República, dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que tinha, então, no governo enfim, entre 2013 e 2015, ela tinha obrigação precípua de pensar o desenvolvimento de longo prazo do Brasil. E não tinha como fazer isso sem considerar que o planeta já estava mais quente, que o clima já estava mais instável e que a gente projetaria isso, inclusive, de forma mais intensa para o futuro, a depender aí, né, das emissões, não só do Brasil, mas do resto do mundo. Então, é mais do que simplesmente um estudo, um alerta que alguém deu, foi algo estruturado e pensado para a gente reunir as melhores cabeças, algumas das melhores cabeças do Brasil, para que elas pudessem olhar de fato os riscos existentes, né? Enfim, em alguns casos até algumas probabilidades, e a gente gerar um monte de decisões, políticas públicas no mais alto nível de governo. Então isso durou mais ou menos 2 anos. A gente teve mais de 7 times envolvidos, assim, do calibre do ITA, do IME, da Embrapa, enfim, vários dos melhores pesquisadores e pesquisadoras desse Brasil, e numa interação direta, tanto com órgãos de governo, ministérios, agências, quanto sociedade civil, que estava ali muito perto, olhando, fazendo os olhos ali do que a gente estava realizando. Então, a gente passou por uma etapa de gerar cenários para 2040, 2070 e 2100, né, e ver esse choque, quais seriam os choques da economia. E claro, uma primeira coisa que veio dos modelos, né, dessas simulações que foram feitas, simulações matemáticas, foi que tem um aumento da temperatura, isso todos os modelos convergem, então já era óbvio que aconteceria, mas em relação a precipitações, ou seja, a chuva, né, os modelos nos diziam muito claramente que no norte e nordeste do Brasil a tendência mais expressiva era de ressecamento, por isso uma preocupação grande aí com a Amazônia, onde a gente tem, na época principalmente, né, estava decidindo investimentos como a usina de Belo Monte, e para o sul do país havia o oposto, um aumento muito maior, né, uma tendência de aumento. Não quer dizer que não vai ter estiagem, inclusive isso a gente prevê, né, dias mais longos de seca e tal, mas uma atenção maior teria que ser dada a isso. E aí a gente começou a olhar o desdobramento, por exemplo, para a agricultura, para as estações hidrometeorológicas, para as hidrelétricas, e a gente começou a ver como é que essas estruturas poderiam se comportar, como que o governo deveria preparar os seus investimentos públicos, né, para essa nova realidade. Eu não acho que eu sou a melhor pessoa para dizer o porquê que esse projeto, essa iniciativa foi interrompida, apesar de ser uma das coordenadoras, porque não foi eu que tomei essa decisão. Aliás, nós fomos, né, todos exonerados, assim, da noite para o dia, literalmente, e há, enfim, uma forte sinalização, né, dado que aconteceu naquela época, enfim, já faz um tempo, mas de que preferiram se livrar dos mensageiros, porque as mensagens elas eram muito difíceis. Tinha a ver com Belo Monte então, isso, Nathalie? Tinha a ver com Belo Monte? Eu acho que tinha a ver com a transição energética, e Belo Monte era uma parte importante disso, né? E nós chegamos a ouvir de figuras importantes que tinham a caneta da decisão aí na época, que elas entendiam que esse quadro que estava projetado, ele mudaria tudo mesmo no planejamento, né? Que talvez não se pudesse fazer aquele tipo de hidrelétrica, né, sem reservatório, nessas regiões em que a vazão, enfim, que a produção de energia ela já não daria conta, tá? Então tem uma associação, sim, mas quem deveria responder foram os que, né, dispensaram, que eliminaram essa possibilidade da gente gerar tantas políticas públicas. Chico. Nathalie, diante do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, você acredita que relatórios, estudos como o que vocês começaram a fazer e 1000 outros relatórios importantes, alertas, você pega o Carlos Nobre, que você entrevistou essa semana, volta a fazer assim, alertas com um grau máximo de urgência. Você acredita que teremos esse assunto agora para valer, virando recursos públicos, virando emendas, virando tema na eleição municipal, virando algo decisivo no país? Olha, a experiência passada, Chico, nos disse que os tomadores de decisão, eles têm medo de reconhecer esses riscos, né? Eles preferem acreditar nas mentiras convenientes, de que não, isso aí vai demorar para acontecer, né? Então a gente ainda tem essa percepção muito forte de que
Não, deixa isso para lá, alguém vai resolver, né? As pessoas têm essa indisposição, né? Essa falta de esse apetite por aguentar qualquer risco. Exato. Agora, acho que você citou o Carlos Nobre, ele foi parte fundamental desse trabalho, ele era um dos caras que tinham caneta na mão na época no MCTI, no Ministério de Ciência e Tecnologia. O Brasil tem uma das melhores ciências climáticas do mundo. Então, por isso que eu não falo, a relevância do Brasil 2040 não era ter relatórios, não foi isso, mas era conseguir falar para os gestores, fazê-los entender que o risco era real e que ele era depois de amanhã, né? E esse amanhã, na verdade, chegou. O que eu acho, Chico, agora é que a gente está vivendo no Brasil aquilo que os americanos viveram no furacão Sandy, em Nova York. Eu acho que é o nosso momento furacão Sandy, tá? No sentido de que nós temos um estado que é um dos estados mais ricos da federação, e claro, tem muita desigualdade, tem muita gente pobre, né? A gente está vendo quão humildes são as pessoas mais afetadas agora, mas é um estado que poderia estar melhor preparado, né? E por que não está? Por que essa informação não está chegando? Então, eu acho que agora, até por risco de responsabilização civil, legal, né, por esses danos climáticos todos, essa roda vai girar. Eu tenho certeza agora que qualquer tomador de decisão que receber essa informação, sejam via relatórios, enfim, outros meios, vai ficar com muito medo de ter que responder na justiça pela falta de ação, né? E acho que esse risco agora se materializou e a gente vai ver mudança. Doa a quem doer. Tomara. Nathalie, eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu considero muito importante que esses relatórios, né, como você disse, dezenas de relatórios, já estavam mostrando que era, inclusive ele é muito importante hoje, porque ele estava apontando ali para 2040, e veja, a gente está aqui em 2024 já vivendo esse momento da emergência climática, né? Então a gente não vai esperar até 2040 para sentir esses efeitos. Agora, eu te pergunto, em relação a esses fenômenos climáticos, né, como é que a gente alerta isso, inclusive não só para a sociedade, né, mas principalmente para os governantes que precisam fazer políticas públicas específicas para contenção, resiliência de estrutura, enfim, para balizar toda essa situação. Mas como é que a gente muda essa mentalidade de só resolver os problemas quando eles estão acontecendo, né? Então, uma espécie de enxuga-gelo. E parece que quando a gente está falando de meio ambiente, as pessoas não conseguem olhar para frente, né? De que o clima ele precisa ser feito dessa forma, né? As políticas públicas são dessa maneira, é olhar daqui a 10, 20 anos. Será que agora que a gente viveu essa situação, a gente vai ter a preocupação de mudar, conseguir talvez mudar essa mentalidade para que isso seja feito agora e, né, a gente pensando aqui que realmente olhar para frente é importante, porque a gente está vivendo o agora. Então, é isso que eu queria te perguntar, é nesse sentido, como é que a gente muda essa mentalidade, não só quando está acontecendo? Então, essa pergunta é muito boa, porque, em geral, as pessoas, vamos colocar aqui as autoridades, né, especialmente nesse momento em que a pauta climática virou, assim, um selinho, né? As pessoas querem botar no peito que elas fazem políticas verdes, que elas vão para COPs, que são as conferências das partes da Convenção de Mudança do Clima da ONU, virou um assunto muito pop, é interessante, né, aparecer falando no assunto. Mas quando a gente olha de fato para a realidade, especialmente local, estadual, e também, né, na União, a gente não vê essa materialização. A gente vê, assim, 1%, por exemplo, menos de 1%, ou melhor, 1,38% hoje do PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, né, ele está carimbado para ações que eles dizem ser de mudança do clima, tá? 1% para a gente fazer a transição, para a gente se proteger, né, é muito pouco. E isso, infelizmente, é o caso no setor privado também e nas várias instâncias de governo, né? Se fazem coisas muito pontuais e se fala, olha como a gente é a cidade de baixo carbono, né? O Rio de Janeiro mesmo agora tem isso. E isso está começando a gerar uma série de processos judiciais. A gente está vendo o mundo afora, e aqui no Brasil a gente também está começando a ver esse questionamento. Peraí, você está fazendo propaganda enganosa, você precisa, né, realmente proteger a sua população, fazer o que precisa ser feito. Então, esse risco, né, o risco da judicialização, eu acho que ele tem começado a mover também um pouco
enfim, essa mentalidade, né, de que não vai bastar simplesmente colocar um selinho verde no peito, vai ter que realmente tomar decisões difíceis, encarar esses assuntos difíceis, né? Eu fico imaginando, por exemplo, né, hoje a situação dos tomadores de decisão, o presidente, o governador, enfim, os prefeitos envolvidos lá no Rio. A gente teve uma interrupção aqui. Do mal, porque eles Voltamos. possivelmente receberam esses alertas de diferentes formas ao longo do tempo, né? E agora eles devem estar pensando, mas eu fiz lá um pedaço do que precisava ser feito, né? Acho que Porto Alegre, em especial, a gente está vendo aí uma deficiência bizarra na infraestrutura, né? O pessoal tinha lá as eclusas, os diques e não operaram como deveriam. Pelo que a gente ouve de relatos, o pessoal não sabia nem operar as bombas, né? Então, olha só o nível de negligência.